então para todos. Então, bom dia a todas e todos. Mais uma vez, o TEP se reúne, de forma online para debater um tema que nos é muito caro, eh, que é teoria do valor em Marx e inferências à plataformização e ao trabalho de professores plataformizados ou a plataformização na educação. Nesta manhã, temos satisfação de ter conosco o professor Ricardo Pereira de Melo, que é da Federal de Mato Grosso do Sul. Então, a quem eu antecipadamente agradeço pelas falas, estou com uma expectativa enorme para lhe ouvir, Ricardo. E o professor Ricardo já colaborou várias vezes com o programa em compondo banca, fazendo seminários presenciais conosco. Então, é sempre um colega. eh, Quando temos um tema difícil, a gente quer ouvir. E ouvimos com atenção, porque sempre traz para nós contribuições que nos fazem pensar as nossas práticas, a formação política e também as pesquisas em andamento. Então, professor Ricardo, muito obrigada. Eu quero expressar o quanto a sua presença nos é grata e desejo que façamos aqui uma manhã muito rica, que nos possibilite entender esse fenómeno que está atravessando as nossas vidas, que é o processo de plataformização da educação, e aqui no Paraná, de maneira acelerada. Então, muito obrigada. Sigamos aí. Kiko, por favor. Ok? Primeiro, deixa eu comunicar a todos que durante a fala do professor Ricardo, no chat estará o link para vocês se inscreverem e depois para que seja emitida a declaração de participação. E durante a fala também do professor Ricardo, vocês podem se inscrever pelo chat para fazer algumas perguntas, se assim acharem necessário. E para mediar o trabalho de hoje, eu chamo a professora Daniele, lá de Irati, que também é egressa do programa. Agora, novamente, eu não sabia que está fazendo a pós-doc com a Anitta. E, Daniele, Sim, bom dia, Kiko. Bom dia, professora Maria de Fátima, professor Ricardo, colegas, né, de mestrado, doutorado. Mais uma manhã aqui, uma manhã de estudos. Eu salvei aqui, professor Ricardo, um resumo do seu currículo e eu vou ler, tá? Professor Ricardo Pereira de Melo possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestrado em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas e pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor associado 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e professor permanente do programa de mestrado profissional em filosofia. É editor-chefe da revista Eleuteria, Eleutéria, Eleutéria, Eleuteria. Eleuteria. Foi coordenador do grupo de trabalho ANFOP, Marx e Tradição Dialética, entre 2018 e 2022, coordenador do grupo de estudos sobre idealismo alemão e ensino de filosofia, e tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia política, crítica da economia política e marxismo. Bom, então, como o Kiko já anunciou aqui, os participantes aqui poderão se inscrever no chat para as perguntas ou então é, oralmente, né? Depois da explanação do professor Ricardo, tá? Estarei organizando aqui essa discussão, as perguntas. Então, professor Ricardo, a fala é sua, né? Fique bem à vontade, o tempo é seu e nós estamos aqui para ouvi-lo. Bom trabalho. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, agradeço o convite feito pela professora Maria de Fátima. Novamente estou na Universidade Tuiuti do Paraná, agora de forma online, né, virtual, mas sempre quando eu passo em Curitiba, eu
Eu faço questão, né, de cumprimentar os amigos que estão na Tuiuti. Então, muito obrigado pelo convite. E eu espero aí cumprir 10% aí das expectativas, já vou ficar feliz, viu? Então, é, a ideia que eu pensei hoje, eu sou muito avesso por causa da pandemia, né? Eu sou muito avesso a essas questões online. Eu prefiro mil vezes estar próximo e tal. Mas como nem sempre é possível, a gente usa essas ferramentas aí, o Zoom, o Google Meet, entre outras coisas. Mas a ideia é realmente conversar com vocês sobre a teoria do valor do Marx e pensar como que a teoria do valor do Marx ela reflete sobre a educação em geral, né? Então, a minha fala de hoje é uma conversa de um assunto que eu pesquiso há bastante tempo, então não tenho dificuldade nenhuma para ter essa conversa. Primeiro, né? Como será a teoria, né? A filosofia, a teoria do Marx, sendo que ela foi tão maltratada nos últimos 150 anos, né? Eu quero começar com uma questão, um seminário inaugural feito em 1967, na ocasião dos 100 anos da publicação da primeira edição do Capital, organizado pelo Adorno, na Universidade de Frankfurt, mas especificamente pelos seus alunos, que organizaram um seminário para discutir o Capital, a primeira edição. Nesse seminário, foram convidados dois professores, um bastante conhecido e o outro nem tanto. O professor Roman, que não era professor, era um burocrata nos Estados Unidos, mas um polonês refugiado, que fugiu também dos campos de concentração, chamado Roman Rosdolski, e o outro era um professor, esse sim professor, da Alemanha Oriental, chamado Walter Tuschkin. E ambos vieram falar sobre os escritos preparatórios do Capital, especificamente que ficou conhecido, né, na historiografia marxista, chamada Grundrisse, o borrador, o apontamento. Esses Grundrisse eram escritos do Marx entre 1857 e 1859, e no meio deste debate surge o nome, né, tanto do texto do professor Walter Tuschin como do professor Roman Rosdolski, uma figura pouquíssimo conhecida, o russo Isaac Rubin, nesse seminário. Para nós, hoje o Isaac Rubin é bastante conhecido, pelo menos para quem estuda a teoria do valor do Marx. Ele é referência obrigatória não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas até 1967 não era comum a citação, pelo menos ninguém conhecia a figura do Isaac Rubin. A figura do Isaac Rubin, que foi um advogado, um estudioso da obra do Marx durante a Revolução Russa. Ele não era um bolchevique, ele tinha várias tendências, era um crítico do bolchevismo. E em 1923, ainda na Revolução Russa e diante da construção da nova economia política, a nova aplicação da economia no interior da União Soviética, ele foi convidado por Davi Riazanov para organizar as obras completas do Marx, mais especificamente a chamada obra econômica, ou seja, os textos em torno do capital. E neste mesmo ano, em 1923, ele escreve um livro importante que ficou conhecido para nós, a tradução chamada Teoria Marxista do Valor, mas a tradução dela seria Ensaios sobre a Teoria do Valor em Marx, a tradução mais exata, na qual ele gera uma polêmica enorme no interior da União Soviética, esse debate pouco conhecido para nós ocidentais.
E finalmente ele escreve uma segunda e terceira edição, mais especificamente uma terceira edição, que é o que chegou em partes para nós, em 1928, e a partir disso ele começa a ser perseguido pela burocracia da União Soviética, na figura do Stalin, e a partir de 1930, o Riazanov é preso, o Isaac Rubin é preso, ele é obrigado, sob tortura, denunciar o Riazanov, na qual ele se nega até um instante que a cabeça dele já não conseguia mais segurar de tamanha violência na prisão, e que vai levar à prisão e morte do Riazanov. Em 1937, o fuzilamento à morte do Isaac Rubin. A figura dessas duas, a personagem dessas duas figuras era tão emblemáticas, que o Isaac Rubin, na sua obra, né, Teoria Marxista do Valor, o Stalin chegou a dar uma aula numa universidade russa, eu não estou lembrado mais o nome da universidade, fazendo críticas à chamada Escola de Rubin. E tudo que foi feito pelo Rubin em torno do Marx é apagado da história do marxismo na União Soviética. Inclusive a tradução russa que ele faz do Capital, a revisão, e a tradução também da contribuição à crítica da economia política, que é uma obra do Marx de 1859, que tinha um prefácio de um importante advogado, que também foi morto na década de 30 pelo Stalin, que é o Eugênio Pachucanes, e simplesmente entre 1930 até 1967, a figura de Isaac Rubin é apagada da história, né, do marxismo, e sem dúvida um dos grandes, um dos mais importantes teóricos sobre a teoria do valor do Marx. Então, basta ver como que é emblemático. Então, a partir de 1967, a sua obra, por causa desse seminário, o Adorno, bastante conhecido, veio maio de 1968, que foi uma revolução, vamos dizer assim, um importante marco na história recente da Europa e também aqui no Brasil e na América. E em 1969 sai a primeira tradução do Teoria Marxista do Valor em inglês. Não foi uma tradução completa da obra, foi apenas uma parte da tradução. E a partir dessa tradução do inglês, foram traduzidos todos os outros, nos outros idiomas na década de 70 e 80. Chegou no Brasil em 1981, 82, mas na década de 70 saiu a edição alemã, a edição italiana, a edição francesa, a final da década de 70 a edição de português de Portugal. Então, aí Isaac Rubin começa a ser citado nas teses, dissertações, que vão discutir sobre a teoria marxista do valor, a teoria do valor em Marx, mas pouca gente sabia que aquilo era apenas uma parte de um grande debate da década de 20 sobre a teoria do valor de Marx, e que a principal obra do Rubin, o chamado Ensaios, né, ou a nossa tradução, Teoria Marxista do Valor, nunca tinha sido traduzido diretamente do russo, tirando a edição inglesa, e era incompleta. Este ano saiu a edição completa na Inglaterra, e também fiquei sabendo que saiu a edição completa na Argentina esse ano, que eu consegui folhear nessas últimas 3 semanas, eu descobri que saiu a edição argentina. Aqui no Brasil nós estamos tentando fazer a tradução por partes da obra, que a parte não foi publicada, mas para mostrar como que era importante essa obra, e realmente importante. A partir da teoria marxista do valor, escrita pelo Isaac Rubin, se desenvolveu toda uma série de teorias em torno do valor e revolucionou o debate a partir de 1967. Mas é muito importante entender quais eram as condições que o Rubin escrevia na obra. Na década de 20,
existia toda uma polêmica, tá, da aplicação da obra do Capital na União Soviética, e mais especificamente sobre o trabalho abstrato, como medir a quantidade de valor das mercadorias no processo de troca. Porque desde o lançamento da primeira edição do Capital, em 1967, até a morte do Marx, existia uma polêmica em torno do capítulo 1. E a partir da terceira edição, ou, desculpa, da edição, da publicação do livro 3 do Capital, onde o Friedrich Engels publica um adendo, um suplemento, que vai discutir a relação entre a teoria do valor do Marx e a teoria dos preços de produção, que está contido no livro terceiro, que abre uma polêmica, né, que vai durar até a publicação da obra do Rubim. Então, o terceiro volume do Capital, que sai em 1894, até a primeira edição da obra do Rubim, em 1923, nós temos um vácuo aí de quase meio século de debates em torno do valor. Boa parte a gente não conhece, inclusive eu não conheço, porque eram obras que surgiam no interior do movimento operário alemão, no interior do debate, né, da implantação do socialismo na União Soviética, e é um debate extremamente importante que é a validade. Aliás, o que é a teoria do valor do Marx? Esse era o debate, tá? Então é necessário voltar ao próprio Marx e entender essa complexidade. O Marx não estava seguro, profundamente seguro, do capítulo 1 do Capital. Lembrando que a chamada teoria marxista do valor, em partes, podemos dizer que está contido no capítulo 1 do Capital, do livro 1, capítulo 1, que o Marx fala que é a parte mais difícil da obra. Ele mesmo fala. Citando Hegel aí, ele falava que o início sempre é difícil. E realmente, para quem não é versado em marxismo, acha que o capítulo 1 é extremamente complicado, complexo. Mas para o Marx também era. O Marx, quando publica a Contribuição à Crítica da Economia Política, em 1859, ele não estava. A obra em si, 80% é dedicado sobre os problemas do dinheiro e a sua função do dinheiro, e apenas 20% é dedicado à parte chamada mercadoria, onde o Marx começa a descrever sobre o valor de uso, valor de troca. Não aparece ainda a figura autônoma do valor, aparece a ideia de trabalho útil, que depois vai se chamar trabalho concreto, a ideia de trabalho abstrato ou trabalho geral, mas ainda não estava profundamente amadurecido. Quando Marx publica o primeiro volume, em 1867, do Capital, o Engels vai fazer uma leitura, assim como alguns outros amigos próximos, e vão reclamar do Marx. Fala assim, Marx, ninguém vai entender isso daqui, é muita categoria hegeliana, filosófica, ninguém lê isso daqui, ninguém compreende. Na segunda edição do Capital, em 1872, o Marx altera o capítulo, e já fica muito próximo do que nós conhecemos hoje. E entre 1872 a 1875, o Marx praticamente faz a revisão e quase reescreve a tradução francesa, e o capítulo 1 aparece de uma maneira novamente diferente. Na terceira e quarta edição, mais especificamente a quarta edição do Capital, que é publicada após a morte do Marx, o Engels pega a segunda edição, alemã, pega os apontamentos que o Marx deixou, e hoje, na maior parte das publicações no mundo, é o que nós conhecemos da quarta edição do Capital, feita pelo Engels, certo? A terceira edição da Siglo XXI, feito pelo Pedro Scaron, é a partir da segunda edição, de 1872. Então, parece que para nós, assim, nós estudamos o Marx desde a juventude, estudo Capital no meu caso, que estudo Capital já faz algum tempo,
A gente acha que a quarta edição é a edição definitiva, a edição feita pelo Engels, e ali o Marx resolve todos os problemas e perde, né, o meio de campo. Como que o Marx demorou entre a publicação da contribuição, 1859, até a segunda edição, 1872, são em mais de uma década que o Marx trabalha este capítulo 1 para tentar ficar inteligível, compreensível para a classe trabalhadora. E hoje a gente lê, né, o capítulo 1 e vê toda a complexidade que é esse capítulo 1. E muita gente abandona já nos primeiros capítulos, dizendo que aquilo ali seria uma obra econômica, ou seria uma continuação, alguns falam, né, da teoria do valor do Adam Smith e Davi Ricardo, mas é muito mais do que isso. A minha tese, que eu vou começar com vocês, é que o capítulo 1 podemos dizer que é a base, o alicerce do desenvolvimento, né, do dinheiro, do capital e todas as formas que aparecem o capital no decorrer ou na apresentação dos três livros do Marx. Discordando do Friedrich Engels, no seu suplemento, a teoria do valor do Marx não é uma datação histórica do passado, e nem a teoria do preço e do valor são contraditórios. Mas todo o desenvolvimento dos três livros do Capital parte, né, ou tem seu alicerce, sua base em torno da teoria do valor. Então é por isso que é necessário iniciar, né, o capital com o valor e não com qualquer outra forma, como a mais-valia ou o próprio capital. Na tradução do Boitempo, né, fazendo uma crítica, eles colocam um adendo, né, uma apresentação do Lois a Althusser, e o Althusser fala que o capítulo 1 do Capital, na verdade, o capítulo 1, 2 e 3, é uma obra muito abstrata, é uma parte muito abstrata, onde o Marx ainda tem resquícios hegelianos, e ele fala que para começar a leitura do Capital deveria começar pelo capítulo 5, sobre a mais-valia absoluta. Mas discordando, né, dessa apresentação do Althusser, eu defendo que a teoria do valor é, vamos dizer assim, o alicerce, a base da construção dos três livros. Então, sabendo dessa longa marcha de debates ocultados, ou um falso debate, né, eu volto agora a discutir sobre a teoria do valor. Então, vamos trabalhar, então, as duas primeiras partes. Para quem está aí com o capital aberto, vai perceber que o capítulo 1 é dividido em quatro partes. Ela nem sempre foi dividida em quatro partes, tá? Essas quatro partes só aparecem na segunda edição de 1872, que o Marx, que a seção 1 do Capital, que é dividido no capítulo 1, 2 e 3, o capítulo 1 é sobre a mercadoria e valor, certo? E tem como subtítulo, né? Substância, qualidade e forma. Grandeza, seria grandeza, forma e substância. Capítulo 1, o Marx divide em quatro partes, que não tinha nas edições anteriores, tá? Só para vocês terem uma ideia, na contribuição à crítica, a parte sobre o dinheiro, a divisão é praticamente idêntica à edição 1 e 2 do Capital, que o Marx apresenta depois do capítulo 3 do Capital. A parte sobre o valor é modificada. Mostrava que o Marx queria amadurecer tanto o conteúdo como a forma. Não é só a forma de escrita que o Marx amadurece, mas também o seu conteúdo. Basta ver a leitura que nós podemos fazer. Então, esse capítulo é dividido em quatro partes. A primeira parte, o Marx discute sobre valor de uso, valor de troca e valor. A segunda parte, trabalho concreto e trabalho abstrato, ou que ele vai chamar de a dupla.
é, a desculpa, a dupla face do trabalho na mercadoria. A terceira parte, que eu acho a mais complexa, que eu não vou falar hoje, que é sobre a forma-valor. E, finalmente, a parte 4, que é sobre o fetiche da mercadoria, que eu também não vou mencionar hoje. Então, na minha conversa com vocês de hoje, eu vou ficar na parte um e 2, que são ligadas, que é sobre valor e trabalho, no trabalho abstrato, certo? Então, vamos iniciar. O Marx abre a sessão dizendo, né, ficou todo mundo gosta de citar em teses e dissertações, que a riqueza da sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias, e então começamos com a mercadoria elementar. Então, a primeira questão, eu vou ligar meu ventilador aqui, só um instante. Na primeira parte, já tem uma questão importante. O Marx está começando a sua análise com o modo de produção capitalista. Não é um modo de produção baseado no escambo ou no feudalismo, tá? Mas ele começa a sua análise pelo modo de produção capitalista, na sua forma plena, na Inglaterra ali, e ele começa a sua análise entre a imensa coleção, a análise de uma mercadoria apenas, para mostrar o que tem em comum em todas as mercadorias. Então, pegando, né, observando o universo no modo de produção capitalista, ele percebe que esse universo é de uma imensa coleção de mercadorias e que a mercadoria, analisando, ele vai procurar essa mercadoria elementar e que tem em comum em todas as outras. Ele começa daí observando, né, aquilo que aparece diante os sentidos, diante os seus olhos. Ele coloca ali nas primeiras páginas que toda mercadoria tem valor de uso. Então, para ser mercadoria, ela tem que ser, antes de tudo, um objeto útil para satisfazer as nossas necessidades, né? Não importa se é do estômago ou da fantasia, como ele diz, mas que também esse é um problema não só do ponto de vista da observação desse objeto externo, mas também é o ponto de partida da nova ciência que surgia no século XVIII, mais especificamente na Inglaterra, mas que também era o seu estudo também era em todo o continente, também nos Estados Unidos, que era a economia política. A economia política, que era a expressão teórica racional da nova classe que começava a dominar a Europa como um todo, que era a classe da burguesia, tinha na economia a sua ciência mestra. Então, ele começa também o Capital uma discussão sobre o valor de uso. E dessa análise da mercadoria, ele fala: olha, o valor de uso é uma forma determinada da mercadoria, cada objeto de uso tem o seu valor de uso específico, de acordo com a forma natural de cada mercadoria. Então, se você pega o aço, a roupa, o sapato, o ferro, né, os grãos, o milho, então cada mercadoria tem a sua forma natural, que independente da forma histórica, ele serve, né, no caso um alimento serve para alimentação, e não me interessa, ele não descarta, mas não me interessa se com a Revolução Industrial o manuseio do material vai melhorando ou não. A questão é que toda mercadoria tem o seu valor de uso, que é uma forma natural do corpo da mercadoria. Vejam, é o objeto mercadoria externo que aparece diante dos sentidos do Marx e ele observa o brilho dessa mercadoria, como ele diz, né? E descobre então que a mercadoria tem um valor de uso, que é a forma natural, o corpo, né? O que é a forma dada pela natureza, né? Daquele objeto útil. Ele também descobre que é difícil buscar uma verdade filosófica diante de um objeto que se alterna, né? Então, a forma natural útil
do sapato é diferente da forma natural útil do ferro, é diferente da forma natural útil, né, da soja, do milho, da batata. Então, ele descobre que o valor de uso das mercadorias, ela se altera, né, conforme a forma natural da mercadoria. Então, como buscar algo verdadeiro filosófico diante dessas formas que se alteram conforme a natureza do objeto? Então, passamos a analisar a segunda forma, tá? O valor de troca, que também é objeto da economia política. E o Marx vai pegar as suas primeiras equações lá, são equações simples, comparando objetos. Ele descobre que um casaco, uma unidade de casaco, se troca, por exemplo, por 20 varas de linho. Varas é uma medição. Então, uma unidade de casaco se troca por 20 varas de linho. Mas de onde que vem esse processo de troca? Ainda ele não explica. Ele só sabe que para ser mercadoria, os objetos são trocados. E essa troca é o que a economia política chama de valor de troca, mas também é um fato observável diante da análise do Marx. E agora o Marx descobre o quê? Que a mercadoria tem duas coisas importantes, né? Tem o valor de uso da mercadoria, e toda mercadoria, para ser mercadoria capitalista, né? Para ser mercadoria, análise da mercadoria capitalista, pegamos o elemento, a mercadoria como uma abstração real, né? Que ela é valor de uso e valor de troca. Então, toda mercadoria tem valor de troca. Para ser mercadoria, ela tem que ser levada ao mercado, ser trocada, e por ela ser trocada, ela tem um valor de troca. Aí o Marx falou, então, vamos buscar o que é verdadeiro nisso, o que é o essente, né, como diz na filosofia. E o Marx descobre que o valor de troca também altera. Ele se altera no espaço. Então, por exemplo, uma camiseta, né, ela tem um valor X aqui em Campo Grande, e a mesma camiseta tem um valor X na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, tá? E assim como todos os outros produtos. Então, ela tem uma dimensão espacial que se altera. E ela tem uma dimensão também temporal. Então, essa mercadoria ontem valia, há 10 anos atrás, com R$ 10 eu comprava, hoje provavelmente com 50 eu não compro. Então, o valor de troca também se altera, se modifica no tempo e no espaço. Então, como buscar algo verdadeiro na mercadoria que altera no tempo e no espaço, chamado valor de troca? Então, todas as mercadorias têm um valor de uso, todas as mercadorias têm um valor de troca, mas nenhuma tem observando algo comum entre elas. O Marx também observa que o valor de troca, tá, é uma negação do valor de uso. Por quê? Para o mercado, pouco interessa, tá, se ela está sendo vendida uma mercadoria porque ela tem a finalidade para apagar a fome das pessoas. O produtor vende a mercadoria porque ele quer o valor de troca dela. Ou seja, por isso que ele eleva o mercado. E o Marx descobre que, na sua análise, o valor de uso se torna, no modo de produção capitalista, apenas o suporte material do valor de troca. Então, do ponto de vista da análise ainda, o valor de troca é a negação do valor de uso, mas é uma negação dialética. Então, podemos dizer, já na nossa primeira análise aparente, observável, sensível, que a mercadoria ao mesmo tempo e na mesma relação, valor de uso e valor de troca. O valor de troca é a negação dialética do valor de uso, e o valor de uso se torna apenas um suporte material do valor de troca. O que que isso significa? Para ter valor de troca, é necessário ter valor de uso. Ninguém troca o nada no mercado. Está até tendo uma polêmica, né? Que
É uma obra de arte que está sendo vendida por ser uma imagem visível, né? Que não existe. Então, você está se vendendo nada. Mas tudo bem. Voltamos à nossa mercadoria. Então, do ponto de vista aparente, nós descobrimos, então, que a mercadoria tem valor de uso e valor de troca. O valor de uso é apenas suporte material do valor de troca. O valor de troca é a negação do valor de uso. E que todas as mercadorias no modo de produção capitalista têm, ao mesmo tempo, valor de uso e valor de troca do ponto de vista aparente. Mas do ponto de vista de buscar uma essência, uma verdade sobre isso, a economia política chegou até nessa análise. E a economia política, lembrando que o subtítulo do Capital é Crítica da Economia Política, não a economia política do Marx, mas é a crítica da economia política. Os economistas políticos, como Adam Smith e Davi Ricardo, procuraram desenvolver a forma quantitativa do valor de troca. Então, se a gente começar a desenvolver o valor de troca, nós vamos chegar na forma dinheiro, vamos chegar à forma preço, e vai ser as formas quantitativas do valor de troca. E o Marx fala assim: então vamos, ao invés de desenvolver a forma quantitativa, vamos analisar essa mercadoria mais de perto. Ele faz um convite para a gente observar a mercadoria mais de perto. Ao manusear essa mercadoria do ponto de vista filosófico, o Marx descobre que existe uma coisa comum em todas as mercadorias, que todas elas são produzidas por trabalho humano, certo? Todas as mercadorias são produzidas pelo trabalho humano, e esse trabalho que é o que torna, de certa forma, o conteúdo, que define a forma da mercadoria do ponto de vista social, que todas as mercadorias têm em comum, né? E o Marx até faz uma citação bastante enigmática, eu não vou entrar na polêmica, que toda mercadoria tem uma certa, né, forma de nervos, músculos, né, cérebro para montar toda a mercadoria. Ou seja, a mercadoria é, de certa forma, usando a linguagem hegeliana, né, é uma forma social que anteriormente é imaginada, né, pela nossa cabeça e pelo trabalho, a gente molda a forma natural da mercadoria para transformar em forma natural, ao mesmo tempo forma social. E o Marx fala que aí que está a forma enigmática. O Marx fala em apenas duas linhas do Capital que o que tem em comum, na verdade, entre todas as mercadorias é o valor. E ele não volta mais e falar o que é valor. Então vamos tentar analisar com calma, tá? Então, Marx, vamos voltar, que o Marx também faz isso. O Marx descobre que, do ponto de vista aparente, né, fenomênico, aparente, a mercadoria é ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca. Mas analisando a sua forma essente, a essência, né, a verdade da mercadoria, de certa forma, o Marx descobre que, ao mesmo tempo, a mercadoria é valor de uso e valor. E valor para Marx, ele faz em poucas linhas, ele fala que a substância do valor é o trabalho comum, o trabalho abstrato. Ele não volta mais nessa premissa. Entre aspas, ele não volta. Tá? Adiantando, é que o Marx depois vai tentar mostrar que, para entender o valor, é necessário desenvolver as formas do valor. Porque o valor propriamente dito, usando a linguagem que ele usa na primeira edição do Capital, e que aparece raramente na quarta edição, o valor seria essa substância sensível suprassensível. Ora, o que seria sensível e suprassensível? Sensível, porque a gente observa que o processo de troca acontece um processo misterioso, onde duas mercadorias são colocadas no mercado, são comparadas qualitativamente e quantitativamente, elas se trocam, tá? Então, um casaco, do ponto de vista qualitativo, casaco não é igual a linho. Do ponto de vista quantitativo,
uma unidade não é parecida, não é igual a 20 varas, que é uma medição, assim poderia colocar 10 litros de leite. Então, como que duas coisas, duas mercadorias, se trocam no mercado, sendo diferentes qualitativamente e quantitativamente? O Marx fala que existe um terceiro elemento que os torna iguais ou comparáveis. Esse terceiro elemento é o valor. E a sua substância comum é o trabalho abstrato. Substância comum. E ele encerra a parte 1 do Capital e a gente fica perguntando, tá, o que é o valor? Até hoje tem pessoas que falam que a teoria do valor do Marx é valor de uso e valor de troca. E não é. Então, do ponto de vista aparente, valor de uso e valor de troca, ok. E do ponto de vista da essência, ele é valor de uso e valor. E o valor de troca, agora, é apenas a forma que aparece, ou a forma de manifestação, tá? Ou a forma fenomênica que aparece o valor. Aí o Marx já operou uma segunda negação. A primeira negação é que o valor de troca nega o valor de uso, e agora o valor faz a dupla negação, ou a negação da negação, né? Ele nega o valor de uso e nega o valor de troca. E o valor de troca se transforma agora em apenas a forma aparente, fenomênica, do valor. E o valor, como aparece na primeira edição do Capital, seria apenas essa substância sensível, suprassensível. É sensível porque a gente entende que acontece um processo de troca, ele se efetua, então ele é sensível, e ele é suprassensível, tá? Porque a gente não vê. Agora é necessário voltar à filosofia, porque esse segundo momento da negação, ele é um momento dialético, não é mais um momento da análise. Esse momento de dialético, ele é ao mesmo tempo análise e síntese, de certa forma, porque a dialética inclui os dois para tentar analisar agora as suas contradições. Para entender um pouco o que seria essa substância sensível, suprassensível, é necessário, o Marx usa outros temas, né? Ele fala assim, olha, essa algo fantasmagórico, invisível, mas a filosofia tem algumas explicações para isso antes do Marx. O Kant, por exemplo, vai falar que a coisa em si, que está para além das nossas experiências, não é possível, né, qualificá-lo e quantificá-lo. Então, o valor, do ponto de vista de ser uma substância suprassensível, a gente não consegue qualificá-lo e nem quantificá-lo. Mas o Hegel, mais especificamente, aí pode ser na ciência da lógica, mas o Hegel, na obra chamada Filologia do Espírito, enfrenta esse problema na parte sobre entendimento e força, no capítulo 3 da Filologia do Espírito, onde ele tem uma alternativa para isso. Ele aceita a tese do Kant, a ideia que a substância, né, o algo comum das coisas, realmente a coisa em si, ela é incognoscente, a gente não consegue entrar no interior das coisas e dizer o que ela é, mas é possível ver pelo fenômeno. E o Marx vai seguir exatamente isso. Eu vou tentar facilitar essa parte filosófica. Eu brinco muito com os meus alunos com a figura para a gente dar um pouco de risada. Eu pergunto para ele, o que seria uma substância suprassensível? Uma substância suprassensível, por exemplo, o amor. Eu vou pedir para alguém de vocês aí me falar o que é o amor. A gente sempre vai falar sobre o amor pelas formas, nunca pela essência do amor. Nós não sabemos a essência do amor, nós sabemos as formas. Então, você vai falar assim da minha experiência, né? Ah, professor, amor, eu com a minha namorada, com o meu namorado, amor para mim é quando eu dou um abraço nela, ou eu compro uma caixa de chocolate, mas isso é pela forma. Ó, a forma sensível, a forma de um objeto.
Mas o amor, a gente vai ficar o dia inteiro tentando qualificar e quantificar o amor do ponto de vista da substância amor e nunca vamos chegar a uma definição. Então, para entender o amor, é necessário pensar pelas formas, sempre pelas formas. Então, Marx chega na teoria do valor, mostrando que essa coisa invisível, né, fantasmagórica, sensível, suprassensível. Então, aqui ele explica uma parte, olha, o valor é algo que a gente, essa substância sensível, suprassensível, a gente não consegue definir o valor, mas nós sabemos que existe algo comum, sensível, né, que opera o processo de troca, ela é sensível, porque o valor, aqui já parece uma certa definição do valor, né? Ele opera no processo de troca, transformando duas coisas qualitativamente diferentes, agora iguais. O valor transforma duas coisas quantitativamente diferentes, medido quantitativamente diferentes, em algo, né? Agora trocável, comensurável. Então essa é a parte sensível e ao mesmo tempo suprassensível, algo incognoscente, algo que não consegue se explicar por si mesmo. Mas ao mesmo tempo ele fala que existe uma substância nesse valor, que é o trabalho abstrato. Então nós temos duas coisas agora, né? Para finalizar a parte 1. Que o valor tem uma substância comum, trabalho humano abstrato, é, e sabemos agora que o valor se manifesta pela forma, valor de troca. E ele encerra. E já sabemos, de certa forma, uma definição do valor, como ele se apresenta, como ele aparece. Que ele, de certa forma, assina embaixo, né? Ele, ele opera no processo de troca. Vamos voltar isso na história da economia política ou na história da filosofia? O Adam Smith chegou muito próximo ao valor. Tá? Ele não conseguia explicar direito como que operava o processo de troca. Tá? Ele chega à ideia de trabalho, trabalho contido e trabalho comandado. Eu não vou entrar nessas categorias agora, mas ele entende que existe uma duplicidade do trabalho, ele entende que existe alguma coisa que faz com que o processo de troca aconteça, e ele, para se livrar do engodo, ele vai para a teologia. Fala assim, existe uma mão invisível, uma mão de Deus, que opera o processo de troca. O Hegel também, né, o filósofo alemão, idealista, Hegel também vai falar assim, olha, existe alguma coisa no processo de sociabilidade humana que eu chamo de astúcia da razão. E razão para ele, de certa forma, é essa operação, né, do espírito, do seu tempo, algo também divino em alguns aspectos. Então você vê que tanto Smith como Hegel, para explicar o processo de troca, de sociabilidade das trocas, recorrem à teologia. A mão invisível, a astúcia da razão. O Marx não fica satisfeito com essa explicação. Ele vai tentar ir mais além. Então, antes de chegar à forma, valor, ou o valor de troca, né, como que ele se apresenta o valor de troca, o Marx ainda passa pela parte 2, trabalho concreto, trabalho abstrato. Então, vamos passar para a segunda parte. Então, Marx, depois que ele, de certa forma, em duas linhas, ele fala o que é valor, né, dá poucas chaves para isso, ele volta no duplo caráter do trabalho na mercadoria, que é o título, inclusive. Eu quero só falar agora, fazer mais um adendo. O Marx, numa carta a Friedrich Engels, antes da publicação da edição 1 do Capital, o Marx fala que ele descobriu três coisas, três descobertas no Capital. Três. A primeira, o duplo caráter do trabalho da mercadoria, que ele fala que nenhum outro economista político conseguiu fazer. A segunda parte, a gênese do dinheiro por meio da mercadoria, passando pela forma valor.
A gênese do dinheiro é o desenvolvimento da forma valor, que é a parte 3 do Capital. Então, a segunda descoberta do Marx é a gênese do dinheiro, mostrada a partir da mercadoria. E a terceira descoberta é a mais-valia, mais valor, Mehrwert. Então, as três grandes descobertas do Marx. As duas primeiras descobertas estão no capítulo 1. E sobre a mais-valia vai aparecer na transição do capítulo 4 para o capítulo 5, certo? Então, voltamos agora ao duplo caráter do trabalho. Bom, a primeira forma, né, que o Marx vai analisar é o que ele vai chamar de trabalho concreto. Aí já dá para perceber a importância de estudar o valor, né? O trabalho concreto é a forma determinada, a forma útil, a forma sensível em que aparecem todos os trabalhos, independente da história. Então, o trabalho do carpinteiro, do marceneiro, do mecânico, nós temos então essa forma determinada, a histórica, essa forma útil, forma sensível, das diferentes formas de trabalho, né, em que os humanos, né, na nossa sociabilidade se apresentam, certo? A finalidade última do trabalho concreto é produzir valor de uso. Valor de uso. Mas existe também um trabalho abstrato, que é a negação dialética do trabalho concreto, de ser trabalho indeterminado, trabalho geral, trabalho genérico, trabalho abstrato, abstração, em que os diferentes tipos de trabalho se tornam um trabalho comum, que o Marx vai chamar de trabalho abstrato. O trabalho abstrato, a sua finalidade, a gente já viu, é ser a substância do valor. Enquanto o trabalho concreto é a forma natural, né, o trabalho abstrato é a forma social. Tá? Então, agora nós descobrimos a parte qualitativa, a substância comum, de, redu de, do, de reduzir todas as diferentes formas de trabalho concreto em um trabalho comum. E essa operação não é mente da cabeça do Marx, mas é uma abstração real que acontece de fato da sociabilidade capitalista. E agora falta entender a parte quantitativa. E tudo isso o Marx está operando num nível de abstração muito grande. Porque o livro 1 é num nível muito grande de abstração, e o capítulo 1, a abstração é maior ainda. Então agora a gente precisa descobrir, eu falei para vocês no início aqui da minha apresentação, substância, quantidade, forma. A forma eu não vou falar hoje, mas agora é necessário entender a quantidade. Então Marx entende que para entender a para entender a parte quantitativa, é necessário também que o valor transforma diferentes trabalhos complexos e analisando a forma de um trabalho simples, ali é possível entender o valor e a sua substância, né? O trabalho abstrato. Então, Marx, vamos pegar aqui um trabalho muito complexo, produzir um carro, né? Então, você tem um trabalho da pessoa que trabalha na siderurgia, metalurgia, borracha, eletrônica, elétrica, né? Além de outras coisas, tapeçaria, né? Pneumática. É um trabalho muito complexo, são muitos trabalhos. Mas quando a gente reduz esse trabalho muito complexo, um trabalho muito simples, no modo de produção capitalista, nós entendemos também a, vamos dizer, como que o valor opera nisso. Então, Marx pega dois trabalhos muito simples. Quem produz o casaco, o alfaiate, certo? Ele sozinho faz todo o trabalho do alfaiate, e do outro lado, o linho, né? O trabalho do artesão, tá? Do tecelão, desculpa, do tecelão. Então, quando compara, ó, 20 varas, uma unidade de casaco se troca igual a 20 varas de linho,
Do ponto de vista qualitativo do trabalho, você tem o trabalho, né, do alfaiate e o trabalho do tecelão, certo? São dois trabalhos simples que se comparam e se trocam. Então, o valor também opera transformando os trabalhos complexos em trabalhos simples. Para chegar a uma determinação quantitativa, é que, no modo de produção capitalista, o trabalho, na sua forma mais abstrata, ela é medida por tempo. Então, no terceiro elemento comum, uma, uma unidade de casaco se troca por 20 varas de vinho, você entende que tem um trabalho comum entre os dois, que é trabalho abstrato, valor, né? A substância do valor, e você tem uma determinação quantitativa dessa troca, que ambos os lados têm o mesmo tempo de trabalho, medido em horas, ou dias, ou anos, ou décadas. Então, do ponto de vista quantitativo, ela tem a mesma quantidade de tempo de trabalho. Então, se a gente considerar que uma unidade de casaco é igual a 20 varas de linho, consideramos, vamos pegar uma unidade qualquer, 4 horas. Então, uma unidade de casaco é produzido por 4 horas de trabalho e 20 varas de linha é produzido por 4 horas de trabalho. Aí o Marx faz uma brincadeira. Então, significa dizer o seguinte, que quanto mais preguiçoso for o trabalhador, mais valor tem a minha mercadoria. Então, eu consigo vender por um preço maior. Então, se eu for mais preguiçoso 2 vezes, então o meu casaco vale mais 2 vezes do que um trabalho de uma pessoa que é muito eficiente. Aí que vem uma determinação do valor. O valor, diferente da economia política, especificamente do Davi Ricardo, não é a quantidade individual de trabalho que tem na mercadoria, mas esse trabalho humano, abstrato, é um trabalho social, dado pela sociedade. É uma média. Tá? E aqui a gente vê uma segunda definição do valor. Ele tem várias definições. Nos 3 livros vai aparecer várias. Tá? Que o valor também é uma média social. Então, por exemplo, para produzir essa camiseta na forma capitalista, a pessoa tem que produzir por 4 horas. Se uma nova indústria conseguir ter uma nova tecnologia, uma nova técnica, e conseguir produzir pela metade do tempo, ela vai oferecer a camiseta com os mesmos custos. Tá? Aliás, a gente pode colocar como mesmo custo, não tem problema. E agora oferecer a camiseta por 2 horas de trabalho. Se a gente considerar que cada hora de trabalho vale R$ 10, se antes a mercadoria eu conseguia ceder por R$ 40, agora eu consigo colocar por R$ 20. Então, o valor também é essa substância social, o trabalho humano é algo social, que cria uma média. O que Marx vai chamar de trabalho socialmente necessário. Ou melhor, trabalho abstrato socialmente necessário, que opera uma média. O valor, do ponto de vista sensível, a gente está vendo essa média, e ao mesmo tempo, não existe algo, né? Existe alguém que lá em cima, a burguesia ou o Estado, que vai operando essa média. O Marx usa um termo. Esse trabalho socialmente necessário aparece, né, nas costas do produtor e do consumidor. Ou vou melhorar, nas costas da burguesia e do proletariado. Nenhum determina o valor. O valor seria essa média, né, suprassensível, né, trabalho abstrato, que vai determinando uma média social. Então, para se produzir uma mercadoria X, ela é produzida dentro de uma média social, dada pelo mercado, pelo valor, né? E nós temos uma média quantitativa. Então, mudou a média, mudou os valores de troca. Mudou o valor de troca. E agora, bom, espero que tenha ficado claro essa parte, ainda no nível muito abstrato. E podemos já definir também uma terceira definição do valor.
Eu poderia ficar aqui com várias formas como o valor opera, mas o valor vai impondo, é uma imposição social que impõe aos produtores de mercadorias ficarem dentro da média. Senão você sai. Tá, professor, eu vou montar uma indústria de carro aqui no interior da minha casa. Tá, você pode, mas se você não conseguir vender dentro de uma média social aceita, você está fora do mercado, tá? Então, a lei do valor também é uma imposição, né, social, dominação social. E aqui eu abro para a terceira parte, que é o tema, de certa forma, né, que é do trabalhador da escola, a inteligência artificial, a plataforma, tá? Eu só consigo pensar nisso pensando nesses níveis de negação e negação da negação. Fundamento da educação, se a gente pensar de uma maneira bem genérica, é que, como é de certa forma pensada ali na Revolução Francesa, a educação seria aquela que prepararia, formaria, no sentido de Bildung, né? Uma forma social, Bildung, né? Uma elevação do humano a um processo cidadão. Podemos fazer várias analogias aqui, né? Só que isso é o valor de uso da educação. E a educação enquanto mercadoria visa o valor de troca. E nós sabemos agora que o valor de troca é apenas a forma de manifestação do valor. Como a finalidade final de qualquer mercadoria, a educação se transformando em mercadoria, como a finalidade final da educação enquanto mercadoria é o valor, sendo que sua forma de manifestação é o valor de troca, vai sendo impondo às escolas, às universidades, uma forma de se transformar cada vez mais produtivo ou abaixar o tempo social para produzir aquele trabalhador, aquele trabalho específico, dado pelo valor, essa dominação social. Então, para que ficar perdendo tempo, né, na formação de preparar um professor semestre, doutor, 5 anos, 6 anos de pedagogia, né? Se agora eu consigo preparar de maneira mais rápida, 2 horas ou 3 horas, para mexer com uma plataforma, certo? Porque agora ela está numa média social para aumentar a produtividade, reduzir o tempo de trabalho necessário, para aumentar, né, para aumentar a quantidade vendida desse trabalho, a quantidade vendida do produto educação, desculpa. Então o valor vai se impondo. Só que ao mesmo tempo, quando existe a imposição, a diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário e a imposição do valor, não significa que nós, os trabalhadores da educação, vão ganhar melhor ou vão ganhar a mesma coisa. Aí que está. O aumento da produtividade do trabalho usando a nova tecnologia faz com que o trabalhador seja expulso do processo de trabalho, porque a finalidade não é o valor de uso, né, no modo de produção capitalista. O valor de uso se torna apenas o suporte material do valor de troca, do valor de troca. Então, o processo dessas plataformas, dessas novas plataformas, significa reduzir o tempo de trabalho, tá? Para a formação, de certa forma, do pedagogo ou do professor, né? Desculpa, do professor. Reduzindo o tempo de trabalho, você paga menor salário. Reduzindo o tempo de trabalho, agora o professor não tem mais que ter planejamento em sala de aula, agora você tem uma plataforma, você expulsa o trabalhador do processo de trabalho, aumenta a produtividade, né? E ao invés de você empregar com melhor qualidade o professor, você desemprega uma massa de trabalhadores e impõe a um pequeno número de trabalhadores agora no processo produtivo, né, da educação, um nível de exploração ainda maior, porque não é pensado socialmente. O valor é uma substância social que impõe nas relações de troca, é a dominação. Então, o que nós estamos vendo hoje, e a gente vai ver ainda mais, como comentários de gente, governadores,
secretários de educação no Brasil inteiro. Agora não é mais necessário que o professor tenha planejamento de aula, que se dedique à pesquisa, que se dedique a um projeto de extensão, e que o professor tenha um processo cidadão com o aluno. Agora o professor já está tudo pronto na internet. Agora tem inteligência artificial que prepara a aula. Então, em vez de você ter 28 horas em sala de aula e 12 de planejamento, agora você consegue ter 40 horas tranquilamente. E esquece que o fundamento da educação, o seu valor de uso, de certa forma, no modo de produção capitalista, ela vai sendo negada pelo valor. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, já é um processo da educação enquanto mercadoria, e educação enquanto mercadoria, o valor se impõe, fazendo a negação da negação do valor de uso, a sua finalidade útil. Então, nós vamos ver cada vez mais, né, o grande processo produtivo e educacional de produzir uma mercadoria, educação, sendo negado o seu valor de uso e impondo, né, a finalidade, o seu valor de troca e a sua determinação última quantitativa, impondo e reduzindo cada vez mais o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir o tempo, né, do trabalhador da educação e o próprio processo educacional em si. Então, eu finalizo essa minha fala, espero ter sido bastante produtivo. E isso a gente só encerrou num nível muito abstrato, né? Apenas das duas primeiras partes do capítulo 1 do Capital. Se eu for desenvolver na teoria do valor, eu vou chegar ao processo de trabalho, processo de valorização, a produção da mais-valia absoluta, a produção da mais-valia relativa, a relação entre mais-valia absoluta e relativa na forma salário, o processo de acumulação do capital, a concentração do capital, a centralização do capital, né? É o que acontece no processo educacional também, até chegar às suas últimas formas, que é quando a própria indústria educacional entra no mercado acionário, que também o capital portador de juros e o capital fictício são formas desenvolvidas do valor. Olha o valor de troca, o valor de troca, se impondo como uma relação de dominação social e também, e ao mesmo tempo, negando a sua forma natural, que é o valor de uso. Tá? Sempre pensando aqui uma negação dialética, não a negação de total, absoluta de superação. Então, eu agradeço e abro agora aí para as perguntas. Espero ter sido bastante didático. Eu sei que essa parte é bastante penosa, mas espero que vocês tenham captado em 10%, que já está de bom tamanho. Muito obrigado. Obrigada, professor Ricardo. Muito Só uma colocação, esclarecedora. Dani. Oi, O senhor deseja que nesse momento seja encerrada a gravação? professor, deseja encerrar a gravação? Eu acho que é melhor, né? Agora o debate fica mais tranquilo. Tá bom.